Olá, bem-vindo, adentre aqui ao nosso podcast, Amazônia Empreendedora. É uma alegria a gente estar aqui mais uma semana. E toda semana, como eu falo para vocês, a gente traz aqui um especialista, um empreendedor, uma pessoa para contar um pouco da sua experiência, falar um pouco do seu negócio. E esse podcast tem o objetivo principal de mostrar para outras cidades, outros estados do Brasil, o que a gente faz aqui no Norte. Eu estou aqui em Manaus, no Amazonas, né? E a gente quer falar sempre de algum case de sucesso, alguma pessoa que empreende, que trabalha com inovação, com tecnologia. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, tem uma história muito bacana. É o Christian McCombie. A gente vai entender por que ele tem esse nome, eu achei bem interessante. Ele que é engenheiro de produção. E ele também é chefe de vez em quando, ele diz que não fez faculdade e tal, mas ele gosta de atuar aí como chefe, ele vai contar um pouco pra gente. E legal também que ele já tem mais de 13 anos de experiência na área industrial aqui do nosso polo industrial de Manaus, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele já participou de mais de 8 projetos bem-sucedidos e ele também atua com editais, ele vai contar pra gente um pouquinho aí dessa carreira profissional dele. E aí ele é proprietário, ele é empreendedor do Dogão do Rei. Ele vai dizer pra gente por que tem esse nome, Dogão do Rei. E ainda depois de tudo isso, ele também é missionário, que é uma coisa muito importante para ele. A gente conversou aqui de bastidor e eu senti no coração dele que isso aqui é uma coisa muito importante para ele, a vida de missionário dele. E eu apresento então para vocês, Christian Melo, seja bem-vindo. Obrigado Como pelo é que convite. você está? Agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui no seu programa. Maravilha, eu fico muito feliz, agradeço muito por você ter cedido o seu tempo, a sua energia para estar aqui com a gente hoje para falar um pouco da sua profissão. Eu queria saber primeiro por que esse nome diferente? Dogão do Rei, né? Eu, quando comecei, eu fazia faculdade de engenharia em 2008, né? Não tinha muito recurso para comprar um lanche muito caro. Então eu saía do trabalho, já ia direto para a faculdade e eu comia muito hot dog. E na época era R$5 o hot dog, do Tio Pimenta na época, era um hot dog bem famoso, e vinha com a Coca-Cola. Ah, então era bom negócio. Era bom negócio. E quando eu me atrasava no lanche, eu perdi o horário do lanche e não tinha mais. Aí eu perguntava da Darlene, que é a filha dele, que vendia, eu falei assim, tia, por que não tem lanche? Acabou, já que cheguei atrasado, não consigo comer. Eu disse, não, só tá com 200. Aí eu calculei, 200 vezes 5, R$1.000 por dia, vezes segunda a sexta, 5 mil por semana, vezes 4 semanas, que é o mês, 20 mil por mês. Vezes 3 carrinhos que ela tem na faculdade, 60 mil por mês. Pronto, o cálculo foi bem simples. Fica aquilo na cabeça. Até que eu comprei uma marca, na época Dogsburg, eram 5 lojas, né, no Vieira Alves, João Batista. E depois criei uma marca, Dogão do Rei, para homenagear Jesus, né? Então esse rei é Jesus. E essa marca é só exclusiva para editais e eventos, festivais gastronômicos, rodeios, dentre também agronegócios. Então, todos os eventos que eu estou participando, uma média de 79, foram ano passado 79 contratos, né? E 26.520 clientes atendidos em 12 meses. Então, como é que você faz? Você fica antenado quando tem os editais, que envolve gastronomia, né? Criativa, que tem a parte... criativa principalmente. Exatamente. É onde a minha empresa se encaixa. Que são exatamente esses grandes eventos que tem aqui em Manaus. A gente Isso. tem grandes eventos, a gente tem, por exemplo, o Passo a Passo, Isso. que é um evento muito grande. São quantos dias mesmo? São de 3 a 4 dias. 3 a 4 e na dias. época não tinha a oportunidade para pequenos empreendedores como eu, entendeu? Interessante. Da minha empresa CME, né, que é capital de 100 mil, é considerada uma pequena empresa. Sim. E não tinha oportunidade, até que Era foi só criado. empresas grandes. Grande e marcas Quando famosas. que mudou isso? Mudou em 2022 para cá. E foi daí que você começou... Comecei a entrar entre 2022 nos editais. Aí a gente tem de grande eventos, a gente tem... Boi, né, Parintins. E você vai para Parintins também? Fui convidado, mas não pude porque eu tenho muitos compromissos na cidade, então realmente não consigo ter outra operação por conta do custo logístico, mão de obra, né? É muita coisa para levar. É muita coisa. É comida, é perecível. É perecível, então tem que ter todo um cuidado. Por conta... Mas os que tem aqui em Manaus, você participa? De todos, desde privados e públicos. Só em Manaus. É uma média de 80 eventos, até mais por ano. Você participa, são tudo editais, tudo por conta de editais? Não, edital só são 16 numa média. Tá, 16. Então durante o ano, esses eventos que acontecem, que envolvem gastronomia, que são mais ou menos 16, você participa. Público, sim. Você, lógico, os que você ganha, você vai lá e vende o teu hot dog. Dentro do padrão do edital, né, de especificação, sim, tem todos os critérios, né? Um edital é uma coisa muito séria. Muito séria. E quanto você consegue vender mais ou menos em cada festival? Uma ideia? Se for um festival grande como o Passo a Passo, mais de 1.000 unidades por dia.
Caramba. E aí você arruma toda a sua... Tudo você já tá- pré-montado, né? Os molhos são preparados, mas tem validade de 30 dias. Dentro do padrão de vida, com etiqueta, dentro da Anvisa. Eu tenho classificação A pela Anvisa, né? E pela Anvisa Manaus Prefeitura, então eu tenho esse padrão, nunca sofri nenhum problema com alimentação, com bactéria, então eu tenho todo esse cuidado. E aí você se prepara, então, lógico, né? Porque você tem que comprar... É uma você tem que ter um maratona, né? Não, imagina, 1000 cachorros quentes Eu por quando dia. chego nos 500, minha mão já tá bem doída, já tô... Mas Tem você até a tem- tatuagem aqui do você- hot dog. Você tem um pessoal que te ajuda. Tem, dependendo do Como evento. é que você faz? Você coloca você falou que tem os carrinhos que você faz o Eu carrinho. tenho 6 carrinhos que eu mesmo fabriquei, né? E criação mesmo pessoal, né? Então você tem uma Projeto empresa pessoal. aberta, porque lógico que para Isso. participar do edital você precisa ter uma empresa. E aí você monta toda a sua infraestrutura para atender aqui. Isso, no edital, tem edital que é bike food, tá? Eu tenho a minha bike food. Inclusive, essa história é bem interessante porque na época não existia categoria bike food e nem carrinho ambulante. Explica pra gente. Aí eu como é lembro é. que eu estava indo para reuniões, eu acompanhava no site da Manaus Cult e eu ia sem ser convidado. Então eu cometi até um crime porque não era convidado e entrava na sala, participava, ia todo social, ia com a minha pastinha. Quer tirar um rapaz bonito desse todo social de um evento? Aí eu ia na minha fé, né? Porque eu estava em jejum, né, em propósito, 40 dias, e eu queria que Deus abrisse essa oportunidade. É aí que eu usei a minha fé. E eu lembro que na época era a Oreni Braga, a Sim, responsável, ela sim. também é uma das fundadoras da Amazonas Tour, e estava na Manaus Cult, eu tenho muito carinho por ela, inclusive. Ela apresentou o projeto e ela começou a falar sobre valores e a expectativa para cada empresa, de 15 a 20 mil clientes. E eu comecei a me imaginar ali naquele trabalho já, isso em 2022. Só que não existia a minha categoria porque essa era para as empresas grandes. Então, o que aconteceu? No final da reunião, eu pedi para a secretária, que é a Thalita, dela, chamasse ela. Disse, não tem como porque ela é responsável, né? Eu tenho que agendar com o secretário, Sim, né? sim. E você não tem agendamento, não tem como ela vir. Falei, mas diga para ela que o Christian do Dogão quer falar com ela. Aí ela veio. Eu tive poucos minutos para apresentar para todos os meus projetos, né, de carrinho que eu fabricava. Ela falou assim, mas tu não tá no edital porque você veio em outras reuniões, eu vi que você estava bem na frente, né? Para mim você já faz parte. Eu falei, não sou. Eu cometi um crime, eu tô aqui sem ser convidado, e eu tô aqui pela fé que eu tenho em Jesus, que eu tinha vindo do monte, e Deus tinha me dado um versículo em Jó. Né? Que é Jó, acho que Jó 8, 7 ou 16, 7 diz assim, o teu estado atual não é o teu final, e você pode crescer sobremaneira no Senhor. Aquele versículo transformou minha vida, porque o não que eu peguei naquelas semanas não era o meu fim. E ele poderia abrir uma oportunidade no dia seguinte. E foi o que aconteceu. Isso mostra que o não é importante para nossa vida. É importante, né? Porque o não, ele cria uma resiliência. Isso, é verdade. Porque você leva o não, é como se fosse uma queda, né? Isso. Todo mundo tem aquele sentimento de queda Isso. quando recebe não. Mas você se levanta e vem a resiliência. Fala, não, eu vou superar. No dia que eu tive e essa vou atitude com conseguir. ela, foi uma atitude de ousadia, porque ele disse que me dá o espírito de ousadia e coragem, né? Eu poderia ter recebido outro não, era já pro quinto não. Só que essa palavra que eu recebi no monte mais cedo me trouxe esperança. Bom, aí você conseguiu. Consegui, então, aí começou a ela fazer falou assim, Christian, é o participar. seguinte, eu vou falar com o presidente da Manaus Cult e vamos tentar, porque o edital já está lançado, né? Aí, 30 dias depois, eu recebo a notícia, lançaram o edital número 16/2022, e eu tive que concorrer com todas as empresas que podiam entrar de qualquer lugar do Brasil, né? Com a categoria Bike Food e carrinho ambulante. E eu me encaixei na Bike Food, que é o meu projeto. E Foi teve aprovado. muita concorrência, você sabe? Tive. Teve muita gente Eu fui que- aprovado em primeiro lugar com a maior pontuação na minha categoria. Concorri com várias pessoas de vários lugares do Brasil, mas eu ainda a minha atitude abençoou mais mais 25 pessoas. Ou seja, Que bom, foram né? 25 empresas Ótimo, abençoadas. né? Tão né? bom, porque não foi só você, É porque ainda abriu conseguiu um abrir chamamento para público, né? Então eu não vou ter Claro. privilégio, né? E acabou que Ah, aconteceu é isso justo, e né? eu virei amigo da Mas Thalita então, também. eu quero entender o seguinte, você começou com cachorro quente por uma dor que você Senti tinha na da faculdade, isso, foi. né? Você sentia aquela dor que, não tem lanche, acabou, eu queria comer mais. Não Aí tinha você dinheiro começou, também, né? Não tinha dinheiro, você queria... Mas quando você começou vendendo pra quem? Porque não tinha ainda os festivais. Não tinha. né? Eu comprei a marca Dogs com um sócio, né? E nós compramos uma marca para público classe A, né? Que é na Djalma Batista. Ah, foi o que você falou, realmente. Isso. Você E abriu ali, lojas. Abri né? lojas. Cheguei a ter 5 lojas e uma peixaria também, tudo na Rio Madeira, no Vieral. Entendi. E uma na Djalma Batista. Foi uma experiência incrível. Na pandemia tive que fechar. Sim. Não tive como manter os funcionários, eram 20 e poucos funcionários, o custo, o aluguel caríssimo, né? E aí, dali pra frente, você mudou. Mudei. Foi dali? Aí os eventos eram só para divulgar a marca. Ah, Foi quando Deus me deu um sim. insight assim, aqui dá para te ganhar dinheiro. O que te levou para os editais? A oportunidade de ganhar um pouco mais.
por conta do público, né? Se eu vender mil hot dog por dia é um bom dinheiro, né? Multiplica pelo valor que eu vendo, meu ticket médio é R$ 25. Então, dá um bom número, né? Porque você pensa quem está indo para um festival tem uma condição melhor e está Isso, disposto né? a pagar. Né? Eu tive agora numa Zona Shopping, festival gastronômico. E eu faturei um valor muito bom, né? Atendi quase 3 mil clientes em 8 dias. E a gente não tem essa visão, né? Para mim é uma coisa extremamente nova. Eu tô assim, até impactada, porque eu achei que você desenvolveu um modelo de negócio super diferente. Uma forma de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro honestamente, né? Claro. Mas também eu tenho um tempo e qualidade de vida que eu não tinha antes, com 5 lojas. Eu ia falar isso, porque quando uma pessoa com 5 lojas, você imagina... Não tem tempo nem para família. Né? O local, o prédio, o funcionário, né? Custo de aluguel, de todos os impostos que você paga. Isso. Né? A questão do seu tempo, que e também você chega em casa tão cansado de você tratar mal quem ama você, a sua família, né? Sim, você já chega no estado que você não difícil. quer mais, você não tem mais nem força, não energia. Compensa o gasto e nem o dinheiro que você está ganhando. Acho que qualidade de vida é mais importante. E aí quer dizer que hoje você participa pontualmente desses editais, claro, quando você vence. Eu fiz um histórico ao longo da minha vida, eu tenho tudo estatisticamente no meu computador. Esqueci até o papel que eu trazi para te mostrar essas anotações. Então, hoje eu consigo saber quais eventos eu posso participar, qual a minha margem de lucro, de margem de custo, e se vale a pena estar lá. Gente, organização, planejamento e organização. Então, antigamente eu corria atrás dos eventos, hoje eles correm atrás da minha marca, porque o Dogão ele acaba sendo uma marca muito conhecida nos eventos. Não tem loja física mais, mas nos eventos ele atrai o público, né? Então... e quem participa já conhece, geralmente é um público segmentado, já conhece também a qualidade onde o Dogão está, a marca, ele chama muita gente. Então, filas quilométricas. No Amazon Shopping eu tive um feedback da área de marketing. Já fechei o contrato para o ano inteiro com outros eventos dentro do shopping. É um investimento altíssimo, né? Então, esse evento que eu participei, eu gastei 21 mil em quebrado de investimento, mas faturei mais que o dobro, então deu para tirar o custo, né? O custo é ter o lucro. Deu um lucro bom. E aí você tem um tempo bom aí que você não precisa estar todo dia das 8 da manhã às 6 da tarde. Descanso essa semana, volto só agora dia 28 estou na Assembleia, tem vários contratos para ser cruzados. Sou parceiro do Sebrae desde 2018, então todos os eventos do Sebrae eu participo e assim vai. Que maravilha. E você tem uma estrutura, acredito eu, de alguma forma, tem outras pessoas que te ajudam a fazer. Tem. Toda a minha família trabalha comigo, isso é a minha família. É um empreendimento que eu abençoo a minha família. Não é justo eu ter riquezas, ter sabedoria que o Senhor me dá e não compartilhar com essas pessoas que são a minha família. Sim. Então, e aí, quem tá nessa? O pai? A minha mãe, o meu pai não, porque ele é separado da minha mãe, mas ele também recebe ajuda semanalmente, que a gente tem que dar para ele. Minhas irmãs, meus irmãos, e todos têm. Meu irmão, por exemplo, comprou um Honda Fit só trabalhando comigo. Olha, gente, a gente pensa, vai vender cachorro quente, o que você é? Vai vender cachorro quente. Mas olha, é um menino inteligente. Eu já fui muito questionado, porque às vezes meus amigos veem que eu era engenheiro, né? Fui gestor, né? Em empresas Trabalhou grandes. 13 anos. Trabalhei na Robert Schock, uma empresa americana, né? E eles acham assim, eu não tenho nenhuma vergonha de trabalhar, acho um trabalho justo, né? Não tem que ter vergonha, você tem que ter... E é uma marca que já está consolidada, né, no mercado de Manaus, por exemplo. Sim, e você criou um nicho teu, você criou um modelo de negócio teu, né, que não tem tanta concorrência se a gente comparar com outros setores. Era eu e o Magnata, quando começamos, ele é bem famoso na cidade, tem loja física, só que a pegada dele é diferente da minha, a minha é mais gourmetizada, elitizada. O pão brioche com gergelim, então tem todo um cuidado. Aí, com vontade, a gente tá morrendo de fome e são aqui. Combinações que foram criadas junto com a época com o chefe Fernando. Ele me auxiliou nessa criação. Então tem lançamentos que eu lanço, dependendo do evento, eu lanço alguns outros. Tipo o The Smoke, por exemplo, você faz que é com linguiça defumada, né? Peraí, para tudo, vai devagar. E assim vai. Peraí. Fala desse daí, como é que é a história? The Smoke é feito com molho relish, é um molho vermelho especial que vai com feijão. Ele vai uma linguiça defumada, né, frita, né, no óleo de algodão, que é um óleo especial, não pode ser qualquer óleo. Vai farofinha de bacon que eu faço artesanalmente em casa. De bacon. E é uma delícia, e vai com molho cheddar também. Tá pra você? Então, a diferença do meu produto... Você falou que você é meio chefe, né? Que você gosta... eu me considero um chefe proibido, né? Eu não tenho faculdade de gastronomia, mas eu tenho habilidade, cozinho desde pequeno, então minha mãe me ensinou a fazer de tudo. E fora esse, me fala um pouco aí dos teus produtos, para eu conhecer. Tem um tradicional, né? Só que eu chamo especial porque ele tem 25 centímetros, é um pão especial.
Não é um pão de leite, é um pão de brioche. Você faz os pães também ou não? Você compra? Hoje eu tenho um fornecedor que é muito importante. Posso falar o nome dele aqui? Pode, Santo Pão, claro. para mim é um dos melhores fornecedores de Santo Pão. Santo O nome Pão. é bonito, né? Santo Pão, Pô, né? você que é missionário. Caiu Então a super gente bem. compra uma média de mais de 35 mil pães por ano deles, né? Só para atender os Caramba, eventos, você é um né? cliente muito bom, né? Eu acho que sim, eu acho que eu já tenho a minha foto lá na parede deles. Né? Cliente do ano. Eu tenho algumas regalias por consumir tudo isso de pão, tenho um desconto, consigo Claro, negociar. lógico. Se eu tenho um público que é de faculdade ou é AIUFAM, eu tenho um contrato com a AIUFAM mensalmente, então eu estou na faculdade ou estou na UFAM todo mês, e ali o público é mais barato, né? O Christian é assim, né? Ele vai abrindo, né? Primeiro ele começou com a faculdade, depois ele foi para as lojas, depois ele migrou para os editais e agora Estou nas faculdades. ele está nas faculdades também. Isso. E ali eu nas tenho que duas adaptar. maiores faculdades do então Amazonas. eu adapto. Então, quando é para o público estudantil, eu compro um pão mais em conta, mas que não perde tanta qualidade, porque eu tenho que manter o padrão de qualidade. Isso aí eu não tenho dúvida. Só que eu consigo ter um valor 20% mais barato para atender esse público. Para a galera também poder comprar, porque lá a faculdade consumir. oferece aquele almoço popular de R$1 e pouco, R$2, né? Sim. Só que o hot dog chega para realmente fazer sucesso. Né? A garotada gosta bastante. Adora. E aí me fala de outros, então, tem esse que é... Tradicional, o que eu mais gosto é o pimenta dog, e tem também a moda do chefe, que é o que eu gosto de comer, que é pão, salsicha, molho vermelho, maionese, ketchup, barbecue. E esse tabasco pimentado está na maionese de tabasco, é uma pimenta especial que a gente mistura com a maionese, e é a maionese de tabasco. E fica perfeito com a farofinha de bacon e uma coca bem gelada. Essa farofinha de deliciosa. Bacon. Então, assim, não é só um cachorro quente, né? Não é. Quando você uma começou experiência. a falar, é uma experiência gourmetizada, né? Porque você comer um cachorro quente desse, gente, pelo amor de Deus, e é uma refeição, É uma refeição, né? tem 25 centímetros, né? Feito com um pão especial, mas eu escuto muitos elogios na internet, dos eventos que eu sou contratado, sempre tem um retorno muito positivo, né? Dos clientes elogiando, porque assim, não é aquele hot dog que é cheio de informação. Ele é equilibrado, o molho é bem equilibrado, não é enjoativo, então tem o segredo é meu molho, na realidade, né? As pessoas me perguntam qual o segredo. Foi eu que desenvolvi. Então, assim, as pessoas me qual o segredo do molho, Christian? Me empresta. Eu falei, não tem como. A alma do negócio. Falo, vê se a Coca-Cola fala como é que ela faz a Coca-Cola. Eu falo assim, coloca um quilo de sal, né? Isso! Vai fazendo. Um dia você chega lá, você... Só quem sabe esse molho em casa é eu, minha irmã. Então, só ela que pode me trair. Se for um caso, ela mas aí tá repreendido. Não vai acontecer isso, mas... A gente está indo já para os momentos finais, então eu queria que você muito brevemente falasse assim um pouquinho mesmo, tá? Porque a gente não tem mais tempo, mas sobre essa questão de você ser missionário, o que te levou a esse propósito? Eu sou missionário há 6 anos, né? E eu louvo a Deus por ter tido essa experiência desse chamado, né? Identifiquei isso já com uma certa idade, com 29 anos, e eu lembro que eu era só um cristão normal, um cristão que vai à igreja ou vai à missa, né, que vai aos cultos, mas que não tinha o seu propósito definido. E quando eu tive essa experiência de ser missionário e viajar com barco de missões, com todo esse investimento que a gente recebe, eu pude entender a minha posição na sociedade como cidadão cristão. Então, onde eu estou, eu entendo a minha posição. Então, um hot dog não é mais importante do que uma vida. Uma vida é mais importante que um hot dog sempre vai ser. Então, se você está num trabalho, num evento, tem pessoas que não têm condição de comprar, elas têm que ser abençoadas. Se uma criança passou, desejou e a mãe não tem condição, ela tem que ser abençoada. Então, a minha equipe toda é instruída a fazer isso muito discretamente. Não pode dar com essa mão e essa mão não pode ver. Então, sempre o melhor produto, o melhor refrigerante, o suco, porque eu sei que ele está em todos os corações. Então, ele disse, eu estarei em todos os corações. Então, eles bateram na minha porta, pediram comida, eu não dei. Pediram água, eu não dei. Eu tenho que dar, porque é o Senhor pedindo. Então, eu tenho essa consciência. Então, o evangelho que eu estudo é o evangelho que me dá consciência. Que eu sou semeador, que eu levo uma palavra que é verdadeira, mas que posso perder ela porque eu lanço a semente, mas sou semeador. A semente é perfeita, mas eu sou semeador e posso perder a salvação. Então eu tenho muita consciência disso. Muito bonito isso. E faço trabalho também na Colômbia, no Peru, com a etnia ticuna. Então, a gente evangeliza os ticunas, tem a tradução, né, da Bíblia, já que o americano traduziu. A gente aplica isso sempre respeitando a cultura. Aquilo que Paulo fazia, né? Ele entrava em todo lugar, mas sem comprometer o evangelho. Mas eu também respeito, porque eles são antes de mim. Eles existiam antes de mim. Quem é esse? Eu não sou certo, né? Exato. Então eu tenho essa consciência. A gente entra e sai em paz. Tive alguns problemas já de entrar em tribos e ser
eu fui apedrejado nessa aqui, tá vendo isso aqui? É uma pedrada que eu peguei na Filadélfia, mas isso faz parte. Porque às vezes eles é uma cultura muito enraizada, né? Sim. Eu não posso enfiar o evangelho goela abaixo. Com certeza. Ele fala, se não tiver amor, de nada adianta. Então tem que ter amor e respeito por essas culturas. Mas muitos indígenas já se converteram, né? Eu faço treinamento mensal com eles, seminários. Muito legal. Eu aplico toda a parte de liderança indígena dentro, para aqueles que querem servir o Senhor. E assim vai, é um trabalho muito legal. Ou seja, emocionante. Você está aproveitando a sua vida, pelo meu olhar, tá? Eu acho que você está aproveitando a sua vida ganhando seu dinheiro, porque nós vivemos numa sociedade capitalista e a gente precisa pagar conta, isso é uma realidade para todos nós. Então, você tem aí a tua renda, né, a tua fonte de renda, que é com o teu produto, mas também nas suas horas, aquele outro tempo que você falou que você tem de sobra, você aproveita para curtir com a sua família, lógico, mas também fazer o bem para outras pessoas. Por mês, né, com barco de missão ou aérea, com avião fretado por alguma ONG ou patrocinador, e também faço atendimento no João Lúcio, 28 de agosto, Clínica Renal, Adriano Jorge e Platão Araújo. A gente atende uma média de 300 pessoas no sábado. Então a gente consegue alimentar essas pessoas. Eu falei para vocês, olha só, ele começou com uma coisa e ele já está nos hospitais. Isso. Então, assim, é muito legal. Eu só posso agradecer você vir aqui, tá nesse espaço, compartilhar a tua experiência, compartilhar um pouco do seu propósito, que isso para mim é um propósito de vida, né? A pessoa que tem o equilíbrio de ganhar dinheiro, de ter uma profissão, de ter uma fonte de renda, mas ao mesmo tempo não esquecer da espiritualidade, que é tudo. Que é importante, que é o equilíbrio, né? Que é o equilíbrio. Porque eu tenho que manter a minha postura, a minha ética, eu tenho que ter controle e domínio próprio onde eu estiver. Isso aqui tudo é passageiro, né? É lindo, mas vai passar. Não tenha Quando dúvida. você vai pegar a bolha de sabão de cocô, então assim, exatamente. É neblina. O que eu deixei, né? Quando você for, legado, o que eu deixei. Uma história, uma boa história, né? Muito bacana, Christian, eu quero agradecer muito a sua participação, viu? Adorei te conhecer, adorei tua história, acho que você é um cara muito inteligente. Eu acho que você está sabendo levar a tua vida assim, de uma maneira incrível, né? Espero que Deus continue te abençoando muito para que você também possa abençoar outras pessoas. E foi um prazer te conhecer, tá bom? Muito obrigada. Agradeço. Nós estamos chegando ao final de mais um podcast aqui, Amazônia Empreendedora, que é uma parceria aqui com o Jornal do Comércio. Eu agradeço muito você ter acompanhado a gente. Eu espero que você tenha gostado bastante da história do Christian, porque ele fala muito de organização, planejamento, e ele sabe usar o tempo dele de uma maneira muito inteligente, ganhando dinheiro e também aproveitando o propósito de vida dele, que é levar a palavra de Jesus Cristo para outras pessoas. Um abraço, eu vou ficando por aqui e até semana que vem.